18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na Mix. E, gente, participa do nosso programa enviando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Comenta como é que tá o nosso pré-feriado, né, Karime? É isso aí, a gente quer saber como é que tá aí o pré-feriado, o que você está preparando aí para aproveitar amanhã, feriado de 1º de maio. Conta pra gente. Pois é, vai rolar churrasco. Se tiver, convida a gente. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também tudo isso, convite e muito mais para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Vamos lá, tem muita informação. A gente sabe que amanhã tem muita corrida aqui na cidade pelo feriado de 1º de maio e a gente recebeu essa informação agora no fim do dia, um pouco antes de começar o programa, de que o preço do litro do diesel baixou aqui na cidade também, não é? Boa noite, André. Muito boa noite, exatamente isso, Karime, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7, muito boa noite também. Olha, tem corrida hoje também, tem aquela corrida de quinta, né? Corre de quinta, que os corredores amadores, e esse evento vai acontecer hoje ali pela Avenida Brasil. A movimentação é de 9 da noite até 10h30 e vai ter a presença dos agentes do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que vai organizar o trânsito e garantir a segurança. Essa corrida vai passar pela Avenida Brasil e aí nesse horário, a partir de 9 da noite, vai ter os desvios ali de todas as linhas de ônibus que passam pela Avenida Brasil, ali principalmente entre os bairros Compensa, Santo Antônio, por aquela localização, né? E aí a movimentação ela começa a partir das 9 da noite. Agora, amanhã, 1º de maio, sexta-feira, tem a Corrida Nacional do SESI, né? Que é um evento maior, já tradicional, que vão ser aí cerca de 10 quilômetros aqui em algumas vias da capital amazonense. Também o trânsito vai ficar nesse horário aí interditado em alguns trechos. E também tem, para fechar aqui no domingo, dia 3 de maio, tem a Corrida do Trabalhador, e também vai impactar direto o trânsito. Essa operação ela começa mais cedo, das 5h30 até as 8 da manhã, com interdições em vias importantes como a Constantino Neri, Tchalma Batista e Torquato Tapajós. Além disso, estações de ônibus como Arena e São Jorge vão ficar temporariamente inoperantes. E várias linhas vão ter desvios no itinerário, e tudo isso para garantir a segurança aí de quem vai estar passando por ali. Agora vamos dar essa informação aqui sobre o preço do diesel, né? Que ele já passa a ser vendido a partir de R$ 6,99 em vários postos aqui da capital amazonense, podendo ser encontrado até com valores poucos menores aí em alguns pontos. A gasolina comum também apresenta queda, sendo encontrada em alguns postos a partir de R$ 6,85. Já o etanol aparece com preço médio também a partir de R$ 4,99. Outra coisa importante hoje, né, Karime, Kennedson, ouvintes, hoje é véspera de feriado e o trânsito tá carregado, várias vias aqui da capital amazonense também com trânsito parado aqui, hein? Por exemplo, congestionado na Avenida Humberto Calderaro, com fluxo intenso de veículos, isso ao longo da via. A situação fica ainda mais concorrida na rua Estênio Neves, onde motoristas enfrentam dificuldades para avançar. Já na rua Guilherme Paraense, no acesso para Humberto Calderaro, o trânsito segue lento com retenção. Também tem trânsito bastante concorrido na Maripiranga. A gente fala nesse momento também numa informação importante: 2 veículos em pane mecânica na Maripiranga, naquele trecho próximo à Delegacia da Mulher. Seguindo
indo mais em frente, Maripiranga, lá do Ipaã em diante, até ali a rodoviária segue com o trânsito completamente congestionado. E para encerrar aqui, entregando para vocês, sem esquecer de falar da Torquato Tapajós, os dois sentidos, trânsito completamente carregado nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje, tô 18 horas. Eu, Vanessa Lima, vou falar sobre os detalhes da tradicional festa da Alvorada do Boi Garantido para esse 1º de maio. Eu, Nathalie Moraes, conto que o fim da escala 6x1 vai ser uma das principais bandeiras das centrais sindicais nas comemorações do Dia do Trabalhador. E eu, André Meirelles, falo sobre economia. Metade da população brasileira precisa se endividar para sobreviver. Esses e outros assuntos, os destaques do dia mais importantes para você a partir de agora. Agora em Manaus, 6h09 no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa com uma pergunta. Você, cidadão contribuinte do Amazonas, sabe o quanto já pagou de impostos municipal, estadual e federal esse ano? Pois sabe? Eu ainda não sei, Karime. Mas sei que já paguei muito, né? Porque tem imposto em tudo, gente. Tudo que a gente compra, a gente paga muito imposto, né? Pois é, vamos lá, vamos pra cacetada, gente. 17 bilhões e 29 milhões de reais o estado do Amazonas, eu, você, o contribuinte do estado, nós já pagamos de imposto. Isso nos primeiros 4 meses do ano, tá? Ou seja, de 1º de janeiro até hoje, dia 30 de abril. A soma representa um aumento de 3% em comparação com os números do que a gente pagou ano passado. Karime, esses números eles são do painel do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Foi implantado em 2005 no centro da capital paulista e informa a receita dos tributos, taxas e contribuições pagos por contribuintes ao governo federal, estadual e municipal desde o início do ano, incluindo multas, juros e correção monetária. Em nível nacional, o contribuinte brasileiro ele já pagou 1 trilhão e 39 bilhões de reais. A marca representa uma alta de 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse ano, o nível trilionário ele foi alcançado 3 dias antes do que em 2025, que representa uma aceleração no ritmo de arrecadação. Os dados eles podem ser acompanhados em tempo real no site impostômetro.com.br. Não tá fácil mesmo, viu, gente? Para arrecadar é rápido. Para arrecadar agora. Para ganhar, meu irmão. Pra gente conseguir pagar, é aí que é difícil, viu? É importante lembrar que esse painel, ele foi criado para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária que a gente paga aqui no Brasil e, com isso, incentivar a gente a cobrar os governos municipal, estadual e federal por serviços públicos melhores. A gente sempre fica com a certeza que pagamos muito para governos que realizam pouco ou quase nada para a sociedade. Se fosse revestido para a sociedade, nós até não reclamaríamos tanto, né? Mas essa não é a realidade. É muito dinheiro, somos um país muito rico, entramos na casa do trilhão. Enfim, e a conta não fecha, né? Essa é a sensação. Nunca fecha. E essa alta, Karime, essa alta da carga tributária que o brasileiro ele deixa, o custo de vida com certeza muito mais caro. Atualmente fica difícil de se manter. Muita gente está fugindo do Brasil. Escuta só essa, Karime, olha só. O endividamento das famílias, ele bateu um novo recorde e agora acende o alerta da economia brasileira, gente. Quase metade dos brasileiros está endividada e agora até contas básicas como água, luz e até o gás estão entre as principais dívidas, porque aumentou também, né? A luz aumentou demais, a taxa de água agora é o consumo, é a taxa de esgoto. Tem gente que tá pagando R$600, gente, só de água. É um Imagina? absurdo. Sim, tem gente pagando R$600. Essa semana, R$600 só de água. Imagina, gente. E a pra gente quem ganha sabe, o salário mínimo, não como tem é que fica? como, a conta não fecha. E outra, a gente sabe que esse mês agora de maio,
vamos ter bandeira amarela. A conta da luz vai ficar mais cara. Isso por falta de chuva, né? E já tá faltando energia também, né? Já tá faltando energia. Gente, a conta não fecha. Altazes 3 dias sem energia. Pronto. E olha aí, cadê o serviço? A gente paga uma conta cara e cadê o serviço de volta? É por isso que a conta não fecha no fim do mês. Aí o brasileiro, ele paga tudo com cartão, parcela. E aqui no Amazonas, só pra gente ter uma ideia, segundo uma pesquisa da FEComércio, 78% das famílias estão endividadas, ou seja, muitas dívidas que comprometem o orçamento da família. Sabe aquela história do cobertor curto? Levanta aqui, sobra pra lá, sobra lá, falta aqui? Pois é, os maiores vilões são os cartões de crédito e os financiamentos. Com a taxa Selic mantida em 15%, o acesso ao crédito continua caro e os juros elevados tornam o pagamento dessas dívidas ainda mais difícil. Ou seja, a pessoa já termina um mês endividado, começa um mês endividado, vai pagando e não sobra dinheiro para nada e o orçamento de casa está comprometido com as dívidas que a pessoa já fez. Bom, e aqui na nossa região, aqui no estado do Amazonas, tudo isso fica pior, porque a gente ainda tem os problemas de logística. O consumidor paga mais caro pelo produto e o produtor que tenta negociar suas mercadorias também paga mais caro. Eu não vou nem falar das minhas contas, Karine, vamos seguir adiante. Eu também não vou botar minhas contas aqui nessa questão, senão não vai dar certo. Vou colocar na mesa, minha mãe vai até me brigar depois. Olha só, gente, em todo o Brasil o cidadão está endividado, ou seja, a pessoa ela já está com o orçamento, Karine, comprometido, porque tem várias contas para pagar, como empréstimos e até financiamentos. E essa situação ela reduz o poder, claro, de compra de todo brasileiro e impacta diretamente o comércio e o setor de serviços. Com menos consumo, empresas elas faturam menos e aí o risco de desemprego com certeza aumenta. Sem dúvida alguma. Só vou te diferenciar aqui inadimplência com dívida. Inadimplência é aquela dívida que a pessoa não consegue mais pagar. Dívida, ok, todo mundo tem cartão de crédito, você está com a sua dívida. Só que a grande questão, como você falou, que compromete o consumo de todos, essa cadeia, né, da economia brasileira, é que, como você disse, Kenneth, o orçamento daquela pessoa já está comprometido com as parcelas aí dos financiamentos, com a parcela do cartão de crédito. Então ela já começa com menos não sei quanto o mês. Não é? E já às vezes compromete bastante, porque economistas falam que você não pode comprometer mais do que 30%, né? E não tem como, tá aí, 78% das famílias aqui do estado estão endividadas, com certeza é bem mais do que isso. O repórter André Meirelles traz agora pra gente mais detalhes a respeito desse panorama de endividamento no Brasil e fala também sobre programas do governo federal que podem ajudar a nós endividados. Vamos seguir, vamos acompanhar na reportagem de André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o cenário é preocupante. O endividamento das famílias chegou a 49,9% segundo o Banco Central. É o maior nível já registrado. Inclusive, 18 horas foi às ruas de Manaus ouvir a população. O que mais chama a atenção é o tipo de dívida. Diferente de outros momentos, agora o atraso não é com o supérfluo, é com o básico, né? Água, luz, gás. Segundo os dados, já representam 22,7% das contas em atraso. E essa é a realidade de alguns amazonenses, como a aposentada Solange Abreu. A maioria tem, né? Dívida, porque na casa, assim, quando a gente ganha a aposentadoria, já é pouca, né? Porque quando a gente tem várias pessoas para sustentar, a gente tem que entrar em dívida. Acho que é mais na necessidade de alimentação. Tá caro, tá muito caro as coisas agora, né? Aí a gente tem que velar. E na prática isso significa menos dinheiro para comprar no comércio, menos consumo e um efeito em cadeia que atinge empresas e empregos. O comprometimento da renda do brasileiro também bateu recorde, chegou a 29,7%. É um peso que cria um verdadeiro teto aí para o crescimento da economia. Então, diante desse cenário, o governo federal agora está preparando uma resposta. Vem aí o Desenrola 2.0. Que é uma nova versão do programa de renegociação de dívidas. A proposta é dar um fôlego para quem está no vermelho. Os endividados vão poder renegociar dívidas com juros mais baixos que devem ficar abaixo de 2% ao mês. Outro ponto importante é o desconto. Bancos podem oferecer redução de 20% até 90% do valor total da dívida.
E tem mais. O programa prevê o uso de até 20% do FGTS como garantia para renegociar as dívidas. É uma medida que pode ajudar a diminuir os juros e também facilitar acordos. O Desenrola 2.0 ele deve ser lançado em etapas. Primeiro para pessoas físicas, depois a ideia é alcançar trabalhadores informais e pequenas empresas. Mas a medida não é unanimidade. Especialistas alertam que usar o FGTS pode impactar outras áreas, como habitação, e reduzir a reserva do trabalhador. Para evitar novo endividamento, o programa também vai impor regras. Quem entrar não vai poder usar linhas de créditos mais caras, como cartão rotativo e cheque especial. Além disso, o governo quer investir em educação financeira, isso para evitar que o brasileiro volte para o ciclo de dívida. Enquanto isso, a realidade segue pesada para milhões de famílias, entre cotas básicas e também aquelas dívidas acumuladas. E o ideal é ir resolvendo as pendências financeiras logo para não se tornar aquela bola de neve, como explica a economista Michele Aracati. O ideal é que essas pessoas ou essas famílias procurem as empresas ou os bancos para que possam renegociar essas dívidas. É interessante observar também que, costumeiramente, nós temos visto feirões de endividamento que ajudam principalmente, por quê? Porque eles tiram praticamente 100% dos juros e das multas e facilita bastante o pagamento dessas dívidas. Mais uma vez eu chamo a atenção para a necessidade de educação financeira, para que as famílias não percam o seu controle do orçamento doméstico, entrem numa situação de inadimplência e posteriormente endividamento. Por quê? Porque o endividamento ele acaba impactando direta e indiretamente na saúde social e financeira dessa família. Então tá aí, a expectativa agora é que o novo programa ajude a colocar as finanças de volta nos trilhos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje tem festa lá em Parintins. Kennedy, é a tradicional alvorada do Boi Garantido, que promete reunir milhares de torcedores, um grande cortejo que segue pela madrugada até o amanhecer do Dia do Trabalhador. Pois é, Karime, reconhecida como Patrimônio Cultural do Amazonas, a festa ela mobiliza a nação vermelha e branca pelas ruas da Baixa do São José e com certeza é um dos momentos mais tradicionais do calendário do boi. Inclusive ontem à noite já vi que tinha muita gente saindo daqui de Manaus, teve a ilha Pronto, exatamente, muitos torcedores saíram daqui para participar dessa festa tradicional, Patrimônio Cultural do Estado do Amazonas, e quem estudou, quem está a par sobre esse assunto é Vanessa Lima, que tem amigas lá em Parintins, fala que todo ano todo mundo convida, mas você ainda não foi participar dessa festa, é isso, Vanessa? Ainda não participei da alvorada. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. Eu ainda não participei, mas vontade é o que não me falta, hein? E olha só, esse ano o público pode esperar uma verdadeira explosão de energia nas ruas de Parintins, com milhares de torcedores do Boi Garantido cantando toadas, acompanhados pela batucada que promete não deixar ninguém parado. E como vocês comentaram, as caravanas elas já saíram ontem do Porto de Manaus, naquele clima, né? Lanchas e barcos lotados, vermelho e branco dominando tudo, gente emocionada, e chegaram hoje de manhã na Ilha Tupinabarana. A 51ª Alvorada do Boi Garantido acontece nessa quinta-feira e promete ser apenas inesquecível. A festa começa hoje à noite e o percurso da Alvorada tem aproximadamente 2,5 km. A caminhada ela começa nas ruas da Baixa do São José e segue pela Avenida Odovaldo Novo, passa pela Praça São Benedito e continua pela Avenida Amazonas, até chegar ao destino final, que é a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. E a festa acontece madrugada adentro. Ela atravessa a noite até o amanhecer do dia 1º de maio, em uma celebração dedicada a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores da Baixa do São José e também do Boi Garantido. É um momento de fé e devoção que reforça a ligação profunda da festa com as suas raízes e tradições. E não é uma festa qualquer não, hein?
A alvorada é considerada patrimônio cultural do Amazonas e carrega uma tradição que vem lá de 1975. Como comenta o presidente do Boi Garantido, é um dos momentos mais simbólicos que resgatam a história do boi. Vamos ouvi-lo. É aquele momento onde o boi vai pra rua, como ia no tempo de Lindolfo. Isso é muito importante. Então, quando o Paulinho cria esse momento, carrega todo um significado do tempo que eu me lembro de criança, quando a gente caminhava pela rua de Parintins, o boi saía, a primeira noite que o boi saía do curral abaixo, uma loucura, saía todo mundo atrás do boi. 18 horas. Olha, e tem mais. A alvorada costuma trazer surpresas, como novas toadas, apresentações especiais e muita interação com o público, o que deixa tudo ainda mais vibrante. É aquele momento em que o torcedor já começa a sentir um clima do Festival de Parintins chegando assim com tudo. E agora sobre os preparativos. A organização já programou toda a logística do evento, desde o percurso do cortejo até a segurança, justamente para garantir que essa multidão consiga curtir tudo com tranquilidade. As equipes do boi também entram com tudo nos ensaios, afinando cada detalhe das toadas, a batida da bateria, para entregar um verdadeiro espetáculo à altura da tradição. Ou seja, o que vem por aí é uma alvorada intensa, emocionante e que esse ano promete recorde de público, hein? E é aquele tipo de festa que mistura cultura, história e aquele orgulho gigante de ser da Amazônia. E quem já viveu sabe, eu infelizmente ainda não. A alvorada não se explica, ela se sente, é o que todo mundo fala. É uma experiência, é uma verdadeira experiência. E deve ser maravilhoso, porque tem toda a emoção de uma questão religiosa, junto com os torcedores com garantido, a todo um propósito. Então tá, ano que vem você é nosso enviado especial, você vai lá participar e conta pra gente. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Gente, escuta essa. O investigador da Polícia Civil, Alessandro Eduardo da Cruz, ele foi preso hoje de manhã durante uma operação do Ministério Público do Amazonas aqui em Manaus. A ação faz parte da investigação sobre um caso de extorsão que aconteceu esse mês, quando o delegado Fabiano Rosas e o investigador Charles Rufino, eles foram presos em flagrante suspeitos de cobrar um valor de R$30 mil de um empréstimo, gente. Os detalhes agora a gente vai ouvir com o repórter André Meirelles. Muito boa noite, é isso. O investigador da Polícia Federal, Alessandro Eduardo da Cruz, foi preso na manhã dessa quinta-feira, isso durante uma operação do Ministério Público do Amazonas, aqui em Manaus. A ação faz parte das investigações sobre um caso de extorsão registrado em abril desse ano, quando um delegado e um investigador foram presos, suspeitos de cobrar R$30 mil de um empresário na região do Porto, na zona sul da capital. A operação, batizada de Dupla Face, também cumpriu 4 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Vara de Inquéritos e Garantias Penais. Durante as buscas na casa do investigador, a polícia apreendeu um boné e um par de tênis que ajudaram a identificá-lo no crime. Também foram encontrados coletes balísticos, algemas e até um soco inglês, que é um objeto usado para a agressão. Segundo o Ministério Público, a operação tem como objetivo reunir mais provas e avançar nas investigações. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública. O investigador foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, na zona norte de Manaus, onde passou pelos procedimentos legais e deve seguir para a audiência de custódia. O delegado Ivor Martins, que é titular do 19º DIP, deu mais detalhes sobre essa investigação. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público, especificamente pela Proceap, titularizada pelo doutor promotor de justiça Armando Gurgel Maia, e nós apenas estamos dando cumprimento aqui no 19º, né? O policial foi preso enquanto prestava depoimento, conduzido pelo delegado Rafael Lemande do 23º DIP aqui para o 19º, para que a gente pudesse fazer os encaminhamentos e as documentações relativas à audiência de custódia. Então, assim que a documentação estiver pronta, a gente vai fazer o encaminhamento dele para lá, vai ser submetido à
audiência e em seguida ficará à disposição da Justiça, custodiado lá na Delegacia Geral. O 18 Horas segue tentando localizar a defesa do suspeito. Esse caso é um desdobramento de uma ocorrência registrada no dia 16 de abril, que já havia resultado na prisão do delegado Fabiano Rosas e do investigador Charles Rufino. Naquela situação, o delegado e o investigador foram presos em flagrante depois de abordarem um empresário em uma embarcação na região da Balsa Amarela, na zona sul de Manaus. Segundo as investigações, eles teriam exigido o dinheiro da vítima. O empresário e um policial militar que fazia a segurança do valor foram colocados em uma viatura descaracterizada e levados pela zona sul da cidade. O dinheiro chegou a ser apreendido, mas o caso não foi registrado oficialmente. A situação só veio à tona depois que o policial militar acionou a ROCAM, que é a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, e conseguiu localizar o veículo. Os dois agentes foram presos e no dia seguinte, a justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. Agora, com a nova prisão, a investigação avança para identificar se há outros envolvidos no esquema. O caso segue em apuração. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas. Política. E vamos de política aqui no 18 Horas, agora 6 horas e 29 minutos com Nathalie Moraes e Kennethson Paes. Nathalie, boa noite. Então, uma pesquisa do Instituto Veritar aponta a empresária Maria do Carmo na liderança do cenário espontâneo, com 47% dos votos das intenções de voto para o governo do estado do Amazonas. Um resultado até surpreendente, a gente nunca viu um resultado tão bom para ela aqui, né? Muito boa noite, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 Horas. Então, Karime, esse resultado realmente do Instituto Veritar surpreendeu muita gente, colocando aí a professora e empresária Maria do Carmo liderando a disputa pelo governo do Amazonas no cenário espontâneo, ali quando os entrevistados não recebem uma lista prévia ali com o nome dos candidatos. Esse levantamento foi feito na última semana, ouviu mais de 1.200 entrevistados em todo o Amazonas, e ali a margem de erro é de 3 pontos percentuais com nível de confiança de até 95%. E aí a Maria do Carmo, né, apareceu realmente, né, ali no topo da lista. A maior parte da população, mas vale a gente reforçar ainda que ela tem esse favoritismo aí com mais de 40%, a maior parte da população amazonense respondeu essa pesquisa, mais de 81,7% dos entrevistados disseram que ainda não tem um candidato definido para o governo do Amazonas. Ou seja, tudo ainda está em aberto. Somente 18,3% dos amazonenses disseram aí ao Instituto Veritar: não, eu já tenho uma escolha, já tenho sim um candidato. E aí esse cenário indica pra gente um eleitorado que ainda está em formação. Na pesquisa espontânea, a professora e empresária Maria do Carmo teve esse resultado positivo, né? Aí com mais de 47% das intenções de voto. Em seguida, aí, em segundo lugar, apareceu o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 24,9%. Já o senador Omar Aziz apareceu aí com 11,4%. Já na modalidade estimulada, quando os nomes dos candidatos eles são apresentados aos eleitores amazonenses, apareceu ali a Maria do Carmo, permaneceu com vantagem, com 41% das intenções de voto, e Omar Aziz apareceu em segundo lugar com 34,5%. Em seguida, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 12,7% das intenções de voto. Karime, mas assim, essa pesquisa, toda essa divulgação gerou uma polêmica e tanto, principalmente nas redes sociais, na manhã dessa quinta-feira. Inclusive, o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida, veio a público, veio às redes sociais para falar sobre a credibilidade do Instituto de Pesquisa Veritar. Ele, inclusive, né, fez um vídeo, fez uma publicação consultando ali as redes sociais, na verdade, consultando as IAs, né, as inteligências artificiais, para mostrar
para os seus seguidores, né, que aquele instituto não era um instituto que transmitia credibilidade. Inclusive, ele fez uma pesquisa ali rápida mostrando que o Instituto Veritá tem mais de 400 processos na Justiça Eleitoral, colocando ali em xeque a confiabilidade do instituto. E aí é claro que tudo isso gerou muita repercussão, muito bate-boca ali nas redes sociais. Eu faço uma ideia. Muito obrigada, Nathalie. Agora, o que a gente coloca mesmo na conta é o 18% dos entrevistados que não tem ainda. Exato, não é? Que não tem. Somente 18,7% tem um candidato. Perdão, que 18 tem. A grande maioria não tem candidato ainda para o governo do estado, ou seja... 80%, né? é bastante. E assim, no início do ano, né? as primeiras pesquisas, né? Assim, nas primeiras pesquisas ainda lá em janeiro, a gente tinha mais ou menos esse parâmetro de 80% a 75% dos amazonenses que não sabiam em quem eles iriam votar. E agora que a gente realmente já vê um cenário mais desenhado, de pré-candidatos já definidos e a eleição se aproximando, porque a gente está em maio, né? Gente, rapidinho, já né? é maio, daqui a pouco é outubro, a gente já está aqui trazendo o resultado das eleições e a gente percebe que muita gente ainda não definiu seu voto. É a grande maioria. É bom começar a gente ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre os candidatos. É importantíssimo, gente. Ano eleitoral, vamos lá, vamos pesquisar, vamos analisar pra gente dar esse voto tão importante, né? Tão suado, tão difícil de ter sido conquistado. Vamos honrar esse nosso direito e dever, né, do brasileiro. Kenneth, o DENIT vai relançar os editais de licitação para as obras da BR-319 depois do ok que a Justiça deu, liberou o processo todo. Podemos voltar a sonhar, Kenneth? Então, aparentemente sim, não dá pra gente confirmar nada, porque a gente já falou essa mesma situação. Sonhar não custa nada, né? A gente já falou essa mesma situação ao longo de vários momentos aqui do 18 horas, mas é claro que a nossa torcida é para que tudo seja concluído o mais rápido possível, porque isso daí não interfere apenas na qualidade de vida do povo amazonense, mas do povo brasileiro, que também depende da nossa Zona Franca de Manaus, depende dos nossos recursos naturais, dependem da nossa Amazônia como um todo, né, Karime? Então, o DENIT, que é o órgão responsável por fiscalizar a BR-319, fazer as obras de manutenção, ele reabriu o prazo de 2 editais importantes para poder fazer a repavimentação do chamado trecho do meio e marcou essa nova data, 4 de maio, para poder fazer a reabertura das propostas. Esses editais, eles envolvem trechos estratégicos da BR-319, um entre os quilômetros 433 e 469 e outro entre os quilômetros 469 e 590. Você que está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ter acesso a algumas imagens de um influenciador que acompanha regularmente os desafios e também agora os progressos da BR-319 e que ele mostra exatamente essa cena onde os trabalhos eles já estão avançados. É o influenciador Joel Silva. Ele mostra pra gente o quilômetro 589 que fica bem próximo ao município de Humaitá. E nessas imagens já dá para ver uma grande quantidade de maquinários que trabalham no processo de compactação do solo, terraplanagem, agora a parte de cimentação, e é o processo inicial desse procedimento para poder realizar a pavimentação da BR-319. Essa reabertura ela foi possível graças a essa última decisão do TRF1, né, que derrubou essa decisão da primeira instância e que tinha suspendido os pregões por até 70 dias, atendendo a um pedido de uma ONG ambiental. A Justiça Federal entendeu que para parar o processo poderia trazer diversos prejuízos à economia, atrasar os serviços essenciais e ainda comprometer o cenário de obras, o cenário dessas obras, o calendário dessas obras para que elas fossem entregues o mais rápido possível. E tendo em vista o cenário atual do estado do Amazonas, onde nós teremos provavelmente, segundo os especialistas, uma das cheias históricas, uma das secas históricas, históricas, e ou aí seja... você consegue perceber a importância, né, tão grande assim da nossa BR-319. Sem dúvida alguma, porque majoritariamente, tradicionalmente, o nosso estado caminha pelas águas, é fluvial o transporte. Com essa esperada dessa estiagem severa como a de 2023, ou seja, a gente vai precisar mais do que nunca de usar a rodovia, usar estradas. Daí a gente imagina, daí vão ficar muito mais isolados, não vamos conseguir ter passagem nos rios
Rios e também a BR, a única saída e chegada do estado do Amazonas, também fica intrafegável, ou seja, é o caos, não é? Com certeza, é um caos completo e por isso até a iniciativa privada tem utilizado mecanismos de alternativas, né? Por exemplo, o Porto Chibatão fez uma nova produção de um porto lá no município de Itacoatiara para poder fazer esse processo logístico mais facilitado, e aí de lá de Itacoatiara vem o transporte terrestre para poder trazer todas essas mercadorias. Tem também a iniciativa do governo do estado do Amazonas, também de investimentos. O fato é que todos precisamos nos ajudarmos nesse momento e trabalharmos juntos para que os interesses da Amazônia eles sejam bem representados lá em Brasília, porque tem muita gente torcendo contra. Eu acho que a maioria torce contra, só os nossos representantes mais heróicos torcem e trabalham muito em favor da nossa BR-319. Vamos, é claro, destacar os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que é os que estão sempre ali à frente dessa bandeira, levantando essa bandeira. Falar em levantar bandeira, gente, uma das bandeiras que devem ser levantadas muito no feriado desse 1º de maio é a bandeira do fim da escala 6x1, não é isso, Nathalie? É isso mesmo, Karime, né? Aqui em Manaus, assim como nas outras 26 capitais do Brasil, vai ter manifestação. Isso porque o Dia do Trabalhador em Manaus, né, e no restante do Brasil, as principais centrais sindicais, associações, partidos políticos e movimentos sociais estão convocando os brasileiros a irem às ruas, né? A partir das 8h30 da manhã tem manifestação aqui em Manaus. Aqui em Manaus, o ponto de encontro está marcado ali para a Praça da Matriz, no centro. E aí, o que acontece, né? Essas principais entidades sindicais colocam que a atual jornada do trabalhador, a escala 6x1 que a gente vive hoje, né? 6 dias seguidos e descansa apenas 1, retira ali os profissionais de tempo de lazer, de descanso e outras atividades. Por isso, né? Eles realmente, mais uma vez, estão convocando as pessoas para irem às ruas, já que essa PL deve ser votada aí nos próximos dias. Inclusive, aqui no Amazonas, esse movimento está sendo aí coordenado, organizado pelo Partido dos Trabalhadores. E a Anne Moura, ela que é representante da entidade aqui no Amazonas, falou aí um pouquinho pra gente como é que vai acontecer o movimento por aqui. Vamos ouvir. 1º de maio não é só uma data, é dia de luta, é dia de ocupar as ruas. Em Manaus a gente se encontra na Praça da Matriz, às 8h30. Eu te espero lá, porque a nossa vida vale mais que essa escala. Bora pra rua pelo fim da escala 6x1. 18 horas. Karime, Kenneth, ouvintes, né? Como fez aí o convite a Anne Moura, aqui em Manaus o movimento vai às ruas a partir das 8h30 da manhã, lá na Praça da Matriz. Inclusive hoje, né? Quem deve se manifestar aí sobre esse assunto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai fazer um pronunciamento em rede nacional às 7h30 da noite, aqui, hora Manaus, né? E aí muita gente realmente espera um pronunciamento de cerca de 7 minutos. E como a gente está na véspera do Dia do Trabalhador, muita gente realmente espera aí que ele fale sobre as negociações de dívidas daquele programa Desenrola 2.0 e o fim da escala 6x1, que realmente devem ser o foco principal desse anúncio aí do presidente. Vale a gente reforçar que algumas semanas atrás, né, o Congresso Nacional votou sobre o projeto, né, realmente que prevê aí a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais num formato ali de 5x2, né? E além dos recados, né, que devem ser dados aí ao presidente diretamente à classe média, que é o segmento considerado estratégico para essa reeleição. E é claro que a gente vai acompanhar, anotar ali tudo que foi destaque no discurso do presidente pra gente trazer os destaques pro nosso ouvinte amanhã. É isso que vem aí. Mais assunto por aí. Não vai acho que vem, não vai ser serão tão só sintetizado assim nesses 2 pontos, não. Até porque, vamos lá, Kenneth, o presidente Lula teve 2 derrotas importantíssimas em menos de 24 horas. Trouxemos ontem aqui a rejeição do nome Jorge Messias, indicado por ele, pelo presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. E hoje, gente, o Congresso derrubou a proposta que beneficiava os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e incluía também o ex-presidente, Jair Bolsonaro. Foram 2 pontos e 2 derrotas importantes, não é? Exatamente, Karime. A primeira foi a mais expressiva,
expressiva porque representa o poder de influência do governo federal, o poder de influência que ele tem em relação ao Senado, né? A postura, né, da maior autoridade do país, da Presidência da República, fazendo uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, que é a maior autarquia do Poder Judiciário. Então, de fato, essa rejeição histórica de Jorge Messias, ela foi algo que ficou para a história. É o primeiro a ser rejeitado desde a redemocratização. Mais de 130 anos atrás, isso não acontecia. E o fato é que foram 2 derrotas pesadas para o governo Lula e que agora tem uma nova derrota, que é a derrota do PL da dosimetria, que garantia essa diminuição das penas dos acusados, dos réus do 8 de janeiro, né, dos acusados, dos presos do 8 de janeiro, e que inclui também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa votação, ela foi uma votação bastante expressiva também, e até chegou a surpreender o posicionamento de muitos parlamentares, incluindo parlamentares do estado do Amazonas. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá no nome deles. No Senado tivemos uma votação de 49 votos pela derrubada e 24 votos contra, para poder manter o PL da dosimetria, o veto presidencial. Enquanto na Câmara o placar ele foi ainda mais expressivo, 318 votos a favor da derrubada do PL da dosimetria e apenas 144 votos contrários, ou seja, eles queriam que permanecesse o PL da dosimetria, o veto presidencial em relação ao PL da dosimetria. E na prática esse texto ele reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro e aí o projeto ele muda a forma de cálculo dessas penas, permitindo que em vez de somar crimes seja considerada apenas a pena mais grave, né, o que na prática diminui o tempo total da prisão. E para evitar o impacto de crimes mais graves, que até tinha sido bastante debatido, até o próprio Partido dos Trabalhadores, aqueles partidos que estavam mais voltados a manter o veto presidencial, eles estavam alegando sobre os crimes como feminicídios, crimes graves, crimes hediondos, crimes de organização criminosa, que também garantiria para eles o direito de terem as penas reduzidas, só que o presidente Davi Alcolumbre do Congresso, ele retirou esses trechos do texto antes da votação, ou seja, foi uma manobra que também gerou bastante críticas entre os aliados do governo, porque esse era um tema que era fundamental para que os aliados do governo pudessem fazer esse contraponto, dizer, olha, esse período da dosimetria não está coerente porque vai afetar os crimes hediondos e vai prejudicar em muito as mulheres, até chegaram a falar sobre o feminicídio. Sim, que está bastante alto no Brasil. Os outros crimes iam junto com essa... Exatamente, ia tudo junto, só que agora não. O Davi Alcolumbre tirou antes da votação. E aí do lado do Planalto o discurso é de muita preocupação, os governistas eles falam em inconstitucionalidade e veem o risco de enfraquecimento do combate a crimes contra a democracia. Isso foi um assunto bastante questionado ao longo da tarde de hoje, e já a oposição ela comemora, porque é mais uma vitória, né? E diz que o resultado ele representa essa resposta do Congresso Nacional e um freio que chamam de excessos do governo e também do judiciário, ou seja, para a oposição uma vitória, é a segunda vitória em menos de 24 horas que eles alegam ser uma resposta da sociedade através de seus representantes no Congresso Nacional e também uma forma de limitar essas ações do Supremo Tribunal Federal que eles acabam alegando. A gente tem no nosso site 18 horas também uma manchete que você pode conferir que bolsonaristas eles fizeram esse acordo e que eles desistiram agora de pressionar o Davi Alcolumbre com aquele caso da CPI do caso Master, e que afeta principalmente o Supremo Tribunal Federal, porque tem vários ministros envolvidos nesse caso, como o ministro Dias Toffoli e também ministros Alexandre de Moraes. Ou seja, para que tivesse nesse momento a derrubada, esse resultado, muita coisa foi negociada. E agora vamos pular para os parlamentares do Amazonas, porque é o assunto principal aqui que você com certeza esteja interessado. O deputado Sidney Leite, ele se absteve de fazer parte dessa votação. E os demais parlamentares do estado do Amazonas, praticamente a maioria dos deputados votou pela derrubada desse veto presidencial, como os senadores Eduardo Braga, que surpreendeu bastante, porque até na indicação de Jorge Messias era um nome que estava muito
efetivo para conseguir angariar votos para Jorge Messias. Senador Omar Aziz, que também estava nessa mesma postura, votou pela derrubada do veto presidencial. Senador Plínio Valério, que não era uma novidade, ele já falava sobre isso daí também. O deputado Fausto Júnior votou contra também esse veto presidencial. O João Carlos, que recém está chegado lá na Câmara Federal, também votou pela derrubada. No lugar do Silas Câmara. E olha só o que é interessante nesse caso. João Carlos, ele votou contra o PL da dosimetria, né? Contra o veto presidencial. E o Silas Câmara, ele estava pedindo votos para Jorge Messias. Não sei como é que foi na hora da votação de Jorge Messias, mas a gente já tem ali um cenário um pouco diferente. Contraditório, né? Envolvendo os dois, né? Ou seja, não falam a mesma língua, pelo menos o que está aparecendo. Capitão Alberto Neto, Saulo Viana, Adair Filho, eles votaram contra esse veto presidencial. E apenas quem não compareceu, se absteve, não participou da votação, foram os deputados Amon Mandel e Átila Lins. Ou seja, é um movimento muito forte e que a tendência que os analistas têm falado é que esses movimentos que têm acontecido em Brasília, eles podem também escoar para as demais federações. Ou seja, vai mudar também o cenário político nos estados de modo geral, principalmente no estado do Amazonas, né? É um ano eleitoral, a maior derrota da história do governo Lula. Foram duas derrotas muito significativas e, como a gente colocou aqui, em menos de 24 horas. Quer dizer, perdeu muito poder político. Vamos ver se ele vai falar sobre isso no pronunciamento. No Congresso Nacional e também nos estados, né? Você percebe que agora os estados vão ter que lutar bastante para poder conseguir fazer uma bancada forte lá no Congresso Nacional. E é o que a oposição tem falado que não vai conseguir. A oposição prega que em outubro Flávio Bolsonaro vai ser eleito e vai conseguir formar uma das maiores bancadas e tirar mais de 100 da base governista. Então, a gente vai seguir avaliando, né? Porque muita coisa pode acontecer, gente. Isso aqui é apenas uma parte todo mundo fala, uma batalha da guerra, né? Preliminares aí das eleições de 2026. Muito obrigada pelo bloco de política, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, eu, Nathalie Moraes, falo sobre as comemorações preparadas pelo Santuário de São José Operário nesse dia 1º de maio. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Você já adiantou no começo do programa que o trânsito está muito carregado, tumultuado nas principais vias aqui da cidade. E fala pra gente também que amanhã tem festa da prefeitura. Depois você traz pra gente essa programação e é lá na Ponta Negra, não é? Boa noite mais uma vez, André Meirelles. Isso mesmo, Karine, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o trânsito segue congestionado em várias vias nas proximidades do Distrito Industrial, no sentido bairro, com diversos trechos de lentidão, né? É um congestionamento que se estende até ali a rotatória da Samsung, ou bola da Samsung, isso com muitos veículos na via fazendo ter esse deslocamento lento. Outro ponto de atenção é na Avenida Arquiteto José Henrique, ali próximo ao Shopping Via Norte, onde tem uma obra ali da Cigás, está provocando muita lentidão e um trânsito concorrido ali pelo local, então atenção para quem passa ali também por aquele trecho. A gente também está recebendo mais informações aqui sobre o trânsito, um possível acidente ou na Avenida Brasil, a gente está apurando nesse momento, mas atenção para quem vai passar pela Avenida Brasil, ali também na Coronel Teixeira, nessa área da Zona Sul também está um trânsito muito congestionado nesse momento. Agora a gente muda um pouco para falar, né, que quem quer curtir o Dia do Trabalhador, que amanhã aqui em Manaus, feriadão, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador, vai ter aí uma festa liberada e cheia de atração, sabe aonde? Aqui na Ponta Negra, porque aqui é que a gente está nesse momento, porque a prefeitura, ela preparou a festa do trabalhador que acontece nessa sexta-feira, né, em 2 pontos do complexo turístico aqui da Ponta Negra. As atividades, elas vão rolar na Casa de Praia Zezinho Correia e também no anfiteatro, com muita música, aí vai ter dança, programação para toda a família. Na Casa de Praia vai ter o aulão de dança desde as 4
4 da tarde, com diferentes professores ao longo da programação. Aí vai estar intercalando com música, para não deixar ali ninguém parado. Já no anfiteatro, a festa começa às 5 da tarde, vai ter um DJ tocando lá e segue com shows de banda, pagode, forró, até quase meia-noite. Tem mais, o Calçadão da Ponta Negra recebe a Feira Gastronômica do Trabalhador, que começou já desde o dia 29. A gente está aqui, inclusive, nessa feira. O cheirinho tá bom por aqui, hein? A gente está, inclusive, aqui, né, na Feira Gastronômica, que vai seguir amanhã no feriado. Mas não se preocupa não, hein? Se você já ficou triste aí porque só amanhã, não, vai seguir dia 2, vai seguir até domingo, dia 3, a Feira Gastronômica aí para quem, né, gosta aí da gastronomia aqui amazonense. E mais de 30 empreendedores estão participando aí com comida típica e várias opções para quem quiser aproveitar. Ou seja, é um programa completo para relaxar, curtir, comemorar o Dia do Trabalhador com família e amigos. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesse feriadão. Conta pra gente, Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira nublada, com altas temperaturas e chuvas leves e isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu carregado, chuva moderada e chance de 50% de precipitações. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 1º de maio, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta já começa com chuva forte e ao longo da tarde o calor aumenta, mas se mistura com pancadas de chuvas moderadas. À noite, o céu permanece nublado e a chuva fica mais leve, mas persistente, hein? Resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 82 a 95%. Mix. E agora a gente fala de fé e tradição, porque o Dia do Trabalhador também é marcado por uma grande comemoração religiosa aqui em Manaus em homenagem a São José Operário. A programação preparada pelo Santuário São José Operário tem missa, procissão, romaria e atividades culturais que devem reunir centenas de fiéis ao longo do dia. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Então, Nathalie, como é que está sendo a movimentação dos fiéis? O que ainda está programado para essa comemoração? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine e Kennedson. A movimentação já é intensa desde o último domingo no Santuário Arquidiocesano de São José Operário, na Zona Sul de Manaus. Fiéis de diversas partes da cidade participam da programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é nesta sexta-feira dedicado a São José. Com o tema Casa de José, Santuário do Trabalho, Bênção e Moradia, a agenda reúne momentos de fé e tradição, com tríduo, missas, translado da imagem, romaria rodoviária, procissão luminosa e também atividades culturais, como a quermesse, que contemplam a programação e atraem centenas de devotos. Localizado na Avenida Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14, o santuário se transforma em ponto de encontro para quem busca não apenas celebrar a fé, mas também refletir sobre o significado do trabalho e os desafios enfrentados pelos trabalhadores nos dias atuais. E é justamente essa proposta de unir espiritualidade e reflexão social que marca a celebração deste ano. Quem fala sobre o assunto é o pároco e reitor Padre Francisco Lima. A família de Nazaré, com Jesus, pai terreno de Jesus, mas nesta ocasião nós ressaltamos uma dimensão de São José, que é o trabalho. Ele era carpinteiro, era um artesão, então o trabalho tem uma dignidade muito grande, e aí nós olhamos para a realidade dos trabalhadores, aqueles que têm um emprego, aqueles que estão desempregados, aqueles jovens que estão buscando o primeiro emprego. Então São José ilumina essa dimensão tão importante da vida humana, que é o trabalho. No dia 1º de maio, a programação inicia às 8 da manhã com missa solene, seguida da romaria rodoviária, que percorre ruas importantes aqui da nossa cidade. Durante todo o trajeto, estão previstas paradas para orações e bênçãos aos fiéis, como explica o Padre Chicão. Na quinta-feira, a missa às 19 horas lá no santuário, e depois nós vamos fazer o translado da imagem de São José até a Zona Norte. E no dia 1º
amigos, sexta-feira, Dia do Trabalhador, iniciaremos a nossa jornada com a celebração da missa às 8 horas, seguida de uma romaria rodoviária, que nós conhecemos como carreata, né? Até chegar no santuário, quando nós teremos a bênção dos veículos e dos participantes da romaria. Às 17 horas, missa no santuário, depois uma procissão a pé pelas ruas ali da Praça 14 do centro. A programação termina com quermesse, atrações culturais e a oficina de São José, que recria o cotidiano do santo e reforça o significado da data. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Ken. Você está ouvindo 18 horas. Faltam apenas alguns dias para o fim do prazo para regularizar pendências eleitorais. Até o dia 6 de maio, os brasileiros ainda podem tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral e atualizar dados. Muito importante, gente. Está programado um plantão especial amanhã, dia 1º de maio, para atender a população. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, quem ainda tem pendência, o que precisa fazer nesses últimos dias para ficar em dia e garantir o voto nas eleições desse ano? Boa noite a todos. Então, quem ainda tem alguma pendência precisa correr nesses últimos dias para não perder o prazo. Até dia 6 de maio dá tempo de resolver tudo. Seja tirar o primeiro título, cadastrar a biometria, transferir domicílio eleitoral ou atualizar os dados. Se você não sabe como está a situação do seu título, a coordenadora da Central de Atendimento do TRE, Thaís Silva, recomenda acessar direto o site do Tribunal Superior Eleitoral na seção Autoatendimento Eleitoral para poder consultar. Tem duas formas, inclusive. Eu acho que o mais interessante é o eleitor primeiro entrar no site Autoatendimento Eleitoral, verificar como está a situação do título dele. Se tiver tudo bem, vai estar escrito assim: você está ok, pode votar esse ano. Se tiver alguma pendência, vai dizer lá também. E para quem já tem biometria, é possível fazer por esse mesmo site qualquer mudança de nome. Às vezes a pessoa casou, separou, mudou de nome. Ela pode fazer pelo site se ela tiver biometria. Então, os serviços do site são para quem já coletou biometria previamente. Se lá estiver dizendo que você não tem biometria, aí sim você agenda para vir a um local físico, para você evitar de pegar uma fila para descobrir que não precisava ter vindo também. Mas atenção, quem vai emitir o primeiro título ou precisa fazer mudanças que envolvem biometria, tem que ir pessoalmente a uma unidade da Justiça Eleitoral. Depois do dia 6 de maio, o cadastro fecha e só reabre depois das eleições. Ou seja, quem não se regularizar agora vai ficar de fora do processo que vai escolher presidente, governadores, senadores e deputados. A coordenadora da Central de Atendimento do TRE reforçou a importância de estar com o título regularizado. Olha, tem várias coisas que exigem um título de eleitor. Por exemplo, para você tirar passaporte, para você tomar posse no concurso público, para pegar empréstimos em instituições bancárias, financeiras mantidas pelo governo. São vários problemas. Declaração de imposto de renda, tudo que exija os serviços do gov.br. Se você não tiver biometria, complica mais um pouco para você conseguir aquele almejado nível ouro, né, do gov. Então, são essas coisas. Então, anota aí. O prazo é até 6 de maio para regularizar o título de eleitor. E as eleições esse ano vão acontecer no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês. Quem estiver com a situação regular e não comparecer, precisa justificar a ausência, hein? Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa, como é que está o movimento. Você continua aí na Ponta Negra, André? André, conta mais. Boa noite. Isso, a gente está aqui pela região da Ponta Negra, mas já se movimentando. Então, eu vou dar aqui um preço de gasolina de R$ 6,75 no posto Shell. Isso no sentido para quem vai seguir a Ponta Negra, né? Pela Coronel Teixeira. Por aqui, depois do shopping Ponta Negra, tá com trânsito com excelente fluidez. Agora, naquele trecho ali onde tem as obras do viaduto Passarão, ali entre a Avenida Brasil também, com a Coronel Teixeira, de quem vem ali da Avenida São João, para seguir nesse sentido da Ponta Negra, trânsito bastante concorrido nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O contribuinte do Amazonas recolheu 17,29 bilhões de reais em impostos nos primeiros 4 meses de 2026. O valor é 3% maior que os 16,78 bilhões recolhidos no mesmo período de 2025. Isso em valores nominais, sem considerar a inflação. As informações são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Em nível nacional, o Impostômetro de 2026, nos primeiros 4 meses do ano, atingiu a marca de 1,39 trilhão de reais. A marca representa uma alta de 2,9% em relação ao mesmo período de 2025. Diante desses números, pelo menos 2 perguntas devem estar sempre na mente do cidadão contribuinte. Se esses recursos estão sendo aplicados no que realmente interessa, como saúde, segurança, educação, e se a aplicação, mesmo nesses setores prioritários, tem qualidade e não está escorrendo no chamado ralo da incompetência e da corrupção. Cidadania também é fiscalizar com responsabilidade o uso dos impostos por governantes e gestores, sejam eles quem forem. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã. Um beijo. Boa noite. Kennedy Paz, boa noite. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Alô, motorista, você que está nos acompanhando até agora. Aquele alô, aquele abraço para você. Ótimo feriadão. Até amanhã. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.